você lesse para a gente aqui uma passagem para embasar um pouco aqui o nosso tema, que é Lucas 2, do 41 ao 52. Você dá uma lida aí, aí depois a gente vai adentrar mais profundamente sobre o que ela diz. Lucas 2. Do 41 ao 52. Eu desconheci o Plínio, que eu acho interessante no Plínio, mas desde o começo é que tudo que ele fala das pregações, ele fala não sei o que, aí livro tal, no livro tal, versículo tal. 41, né? Isso. Vamos proclamar, né? O Senhor esteja conosco. Está Está no no meio meio de de nós. nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o percebessem, pensando que ele estivesse com os seus companheiros de comitiva. Andaram caminho de um dia e o buscaram entre os parentes e conhecidos. Mas não o encontrando, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que o viam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles o viram, ficaram admirados, e sua mãe disse-lhe: Meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhes ele: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Em seguida, desceu com ele a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Palavra da nossa salvação, glória a Glória a Glória a vós, 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 Senhor. 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 A gente escolheu essa passagem porque é uma passagem que, uma das que fala sobre a Sagrada Família, para embasar, mas se tu tiver trazido outra aí, pode mesclar duas, mas enfim, pode ficar à vontade. Foi só para a gente ter mostrar para o pessoal que tem uma passagem da Sagrada Família, esse cuidado de José, de Maria com Jesus e tudo mais, para a gente iniciar no tema propriamente dito. É isso aí. E ele, como essa figura paterna, essa figura do pai mesmo que manteve, que proveu a casa, queria que tu falasse sobre dois pontos, Plínio, de São José, que foi a aceitação do chamado divino que ele teve e também sobre essa missão que ele recebeu, que é de ser o protetor ali da Sagrada Família. Cara, isso é tão interessante que, assim, eu meditava, né, sobre esse momento, olhando para o tempo de hoje, como é que estão as famílias. Mas eu Sim, vou chegar lá. Primeiramente, como foi que José entendeu o plano de Deus? Para nós, seres humanos, José não era diferente. Claro que não foi fácil. sim, Primeiramente, ele teve a notícia de que a mulher dele estava grávida, sem ele ter relação com ela. Como é que, né? No mundo de hoje, o que, é que a gente ia pensar? sim. Né? Mas como ele sendo, a palavra diz que ele era um cara reto, um homem reto, ele não falou nada, não espalhou a notícia para não difamar Maria. Ele ia sair, né, na surdina, sem espalhar nenhuma notícia de ela cometeu adultério. Não, ele preparou as coisinhas dele para sair. Mas em sonho o anjo apareceu. Olha só o detalhe. Primeiro, ele se questiona, como é que pode? Pensei que ela era uma mulher séria, ela faz isso Uhum. comigo, vou-me embora. Não vou falar nada não, mas vou-me embora. E ao mesmo tempo o anjo aparece e diz, calma José, não temas, né? Não ignore a mulher que Deus escolheu para ti. A partir dali ele já entendeu que era coisa de Deus. Detalhe, quando não é uma pessoa que não tem conhecimento, não tem uma intimidade com Deus, não tem comunhão com Deus, não ia entender isso como uma coisa de Deus. Sim. Mas outra coisa que é mais interessante, não foi somente o José ter entendido o plano de Deus, o próprio Deus já tinha escolhido José. Tá entendendo? O próprio Deus já tinha escolhido José. Então ele não escolheu
José à toa. Ah, vou escolher qualquer um. Não. Sim, Escolheu José, porque ele sabia que José era um homem reto, que respeitava a sua palavra, que Um homem de um oração, homem né? de oração, que ele viu em José aquele que realmente poderia ser o homem, né? O pai da igreja, aquele que guardava a igreja, aquele que seria aquele que o pai da família, da Sagrada Família, de guardar a sua família. Então ele disse: não, é esse cara aqui, é José, e ponto final, né? Então José ele entendeu, por mais que fosse difícil, mas quando o anjo aparece, ele diz: não, é coisa de Deus. Uhum. É sim, como que ele mesmo dissesse, que nem Nossa Senhora falou: eis aqui o servo. sim, sim. Sim. Ele não questionou mais nada. Inclusive, depois, né, ele criou o menino Aham. e ensinou os ensinamentos, né, da lei judaica para ele, e assim Jesus foi crescendo, né? Detalhe, vamos abrir um parêntese aqui, como eu falei para os dias de hoje. José, ele, em Mateus capítulo 1, a gente vai ver a história de José. E no capítulo 2, lá no versículo 14, a gente vai ver ele fugindo para o Egito. Olha, tá vendo? Que eu falei. Mateus capítulo 2, versículo 14. A gente vai ver ele fugindo por Egito com a família. Sim, Olha, a Sagrada Família não está se desgrudando, não está se separando. Sim, sim, sim. José como guardião. Por que que a gente diz, ó, vamos associar aqui, eu falei daquele tempo no dia de hoje, mas eu vou ser mais específico. Igreja e Sagrada Família. Porque a Bíblia vai dizer que ele guardou a igreja que é Cristo e Maria. Eles vão estar unidos até a crucificação, né? sim, Maria nunca, nossa mãe, nunca deixou de seguir Jesus. Ela nunca abandonou Jesus. Até na hora da crucificação ela estava lá. Então José ele guardou a igreja. Como? Protegeu a igreja. Como? Quando Herodes foi para os três reis magos chegaram e disseram assim: onde é que vocês vão? Não, vamos adorar o menino, o Messias. Né? Ah, pai, pois volta por aqui para a gente adorar também, para a gente ver onde é, Uhum. né? Quer dizer, em sonho, José tinha sido avisado: fujam, Cuidado né? com o candelabro. Saíram para o deserto. Ele levou, ele protegeu, ele guardou a igreja que era Maria e Jesus, né? Então, olha a responsabilidade que nós temos hoje. Por isso que eu estava associando uma Uhum. coisa e outra para sim, poder chegar nos dias de hoje. Olha a responsabilidade que a gente tem nos dias de hoje. Por isso que são espelho para nós. Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. E tem até uma música também do Padre Zezinho que diz: tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, se as mães fossem Maria, se os pais fossem José, se os filhos parecessem com Jesus de Nazaré. Olha só. Pai, aquele que cuida da família, braço forte, que protege. São José está dando exemplo para nós disso, né? São José, homem reto. É interessante que às vezes a gente fala muito dos nossos pais patriarcas, Aham. dos profetas, mas a gente esquece esse detalhe de São José, que por mais que seja limitada a sua história, mas que teve uma significância tão grande, sim, tão importante, não é? sim, Só em ele, opa, o Senhor me deu a família para, né? O filho dele para eu cuidar, vou proteger. Me deu uma mulher, uma esposa, que segundo o que a gente sabe, Maria era jovem, tinha 14, 15 anos, né? E ele já era de idade. Então ele, Senhor, me deu uma família, vou cuidar da minha família. É o que a gente tem que fazer hoje. Cuidar da nossa família, proteger a nossa família, né? O que que a Sagrada Família tem para nos ensinar? Muita coisa. E não é longe, a gente não precisa ser um acadêmico para poder, Sim. um doutorado, um teólogo, para poder entender isso. Como foi que São José viveu? A gente vai buscar o exemplo de São José. Como foi que Nossa Senhora viveu? A nossa esposa, né? Ela vai buscar viver como Maria viveu. Nossos filhos a gente vai educar como Maria e José educou Jesus. Jesus vai ser agora exemplo para os nossos filhos, né? Então, mas hoje em dia, infelizmente, as famílias elas estão assim, divididas, bagunçadas. Quem é que vai estar perdendo tempo? Perdendo tempo. Aprendendo um pouco sobre a Sagrada Família, aprendendo um pouco sobre a Sagrada Família e seguir o exemplo, E seguiu o exemplo. né? Se a gente começasse desde o berço, seria muito bom, porque a Sim. gente teria uma mentalidade totalmente diferente. Mas o que o mundo prega não é o que a gente está falando aqui. O mundo prega uma família totalmente diferente, né? Pessoas Não, totalmente e é, hoje em dia diferentes, tá bem as famílias totalmente bagunçado. diferentes. O homem pode fazer o que quiser. Não, não é bem assim. Calma. A gente, infelizmente, cresce também com esse pensamento. Mas não é assim que funciona. Quando a gente vai ver a palavra de Deus e o que que Jesus está mostrando para nós, Deus, através das escrituras, a gente vai ver que a gente está vivendo uma vida totalmente errada, né? Então é isso.
São José, ele, por mais que seja limitado, como eu já falei, mas ele tem muito a ensinar para nós. Protetor da família, guardou a família e ao mesmo tempo guardou a igreja, porque Cristo, né, ele é a cabeça da igreja, vai falar lá no livro de Coríntios, capítulo 12. Ele é a cabeça da igreja e nós Somos o corpo. somos o corpo, fazemos parte da igreja. E detalhe, quando você cuida, olha só, São José cuidou da igreja, que é Jesus e Maria, ele não se desligaram em nenhum momento. São José cuidou da igreja, São José protegeu a igreja. Qual é a nossa responsabilidade dentro da igreja? Guardar e proteger a igreja. Quem é a igreja? O povo de Deus. Então nós também temos a responsabilidade de cuidar da igreja. Tá vendo? Como nós também, né, a gente leva um puxa-arranco de orelha também, dizendo, ó, Sim. presta atenção. É Sagrada Família, lá dentro da igreja também é uma família. Até na empresa onde a gente trabalha é uma família, né? Sim. Sim. Então, por onde a gente andar, a gente vai construir famílias, amizades, e tudo isso a gente tem que cuidar, e principalmente dentro da nossa igreja. Porque, graças a Deus, até hoje, a gente vai ver que a Igreja Católica, ela ajuda muito nisso, né? Por mais que nós, às vezes, somos preguiçosos. Fala igreja nós. A igreja, não a igreja templo, a igreja nós, pessoas. Por mais que a gente, às vezes, eu tô com preguiça, não tô com vontade, eu não quero. Mas a igreja ainda tem, cara, documentos, ensinamentos que nos levam a viver de uma forma educada entre família, né? E nos ensinam a ser família. Então, vou pegar esse exemplo lá da igreja que eu aprendi naquela formação, vou levar para dentro da minha casa. E se eu conhecer José, eu vou buscar ser como José, né? Sim. De guardar e proteger a minha casa, guardar e proteger a minha igreja, né? Então, São José tem muito para ensinar para nós. Por mais que Por seja mais que a história curtinho, curtinha. mas tem muita coisa para ensinar para a gente. Sim, sim. E falando do sim, sim, a gente falou do sim. A gente pode considerar, não. Também é um sim de São